A partir de agora na Showtime. Ao Céu, Pro Saúde. Ao Céu. Ao Céu, Pro Saúde. Boa tarde, ouvintes. Boa tarde, amigos. Que bom ter vocês aqui com a gente nesse momento, fazendo essa grande e gostosa, esse contato gostoso que a gente faz todos os sábados. Ao Céu, sempre perto de você. E hoje nós vamos entrevistar o Bernardo Micoli Sampaio, que é fisioterapeuta, especialista em fisioterapia músculo-esquelética, diretor regional da Associação Brasileira de Reabilitação de Coluna, diretor clínico do Instituto de Tratamento da Coluna Vertebral, o ITC Vertebral de Guarulhos. Então, as suas perguntas vocês podem fazer aqui pelo inbox no Facebook, eu estou à disposição, tá bom? Nós vamos então começar a conversar com o Dr. Bernardo. Dr. Bernardo, boa tarde. Boa tarde, Judete. Uma alegria tê-lo aqui conosco, viu? Para mim é sempre um prazer estar com vocês. Muito bom. Dr. Bernardo, o que de fato a fisioterapia ortopédica trata? Olha, a fisioterapia ortopédica, ela trata de todas as lesões, como por exemplo de ombro, joelho, cotovelo, quadril, coluna, né, tudo que é relacionado à área ortopédica. Então, ou seja, as patologias como as artroses, as tendinites, né, e coisas assim. É um universo muito grande, né? Porque Exato. Através da fisioterapia dá para saber, até antes, precocemente, como tratar os problemas musculares, não é? Todos os ligamentos, a questão postural também, não é verdade? Isso, exatamente. Então, através da fisioterapia, a gente consegue prevenir algumas lesões, né, e ajudar na qualidade de vida de muitas pessoas. Existe uma idade específica para que a gente possa cuidar dessa parte? Não existe uma idade específica, mas existe a idade para cada patologia, né? Então, isso é muito particular de cada patologia. Então, vamos pegar o exemplo das artroses, por exemplo, que são mais comuns a partir da 5ª década de vida, né? Então, a gente já sabe que a partir dessa década é comum ter as artroses, então a gente tem como prevenir, né, através de atividade física, exercícios bem orientados, né? Entendi. Porque existe uma forma de prevenir? Ou você diz a artrose? É. Ah, sim. Existe a prevenção, ela é feita, a gente sabe que a artrose ela tem algumas características genéticas, né? E a prevenção ela é feita através de atividade física primariamente. Então, manter um ritmo de vida saudável, uma boa alimentação, com atividade, pelo menos que a própria Organização Mundial de Saúde recomenda 30 minutos diários de atividade física, né, os 150 minutos semanais. Então, seguindo essas regrinhas básicas, as chances de você ter menos sintomas é maior. Como é que a gente pode ajudar a qualidade de vida dos pacientes? Bom, então, manter um hábito de vida saudável, como eu estava falando, né? A gente fala muito de uma boa hidratação, né? Sempre. Para pessoas mais velhas, a gente tem alguns estudos já mostrando que, mais velhas que eu digo, acima de 60 anos de idade, tem alguns estudos mostrando sobre exercício resistido, então exercício com um pouquinho de resistência, né, que é feito às vezes numa academia, ou num estúdio de pilates, né, ou às vezes num treino funcional específico para pessoas de terceira idade, por exemplo. Então a gente consegue ir dando atividade para o corpo, porque o nosso corpo ele precisa de movimento, né? E a partir daí a gente tem essa base que para ter uma qualidade de vida eu preciso de movimento, né? Eu preciso levantar da cama de manhã bem, eu preciso trabalhar bem, subir e descer uma escada bem, né? Existem muitos idosos que fazem esse tipo de exercícios como atividade física mesmo, né? Subir e descer escada, levantar e abaixar os braços, dobrar, colocar a mão na cabeça, enfim, exercícios assim simples, que para nós seria simples, mas que para os idosos já começa a complicar, né? Exato, porque a gente tem, com o envelhecimento, é comum, né? Da mesma forma que a nossa pele envelhece, também os ligamentos envelhecem, os músculos envelhecem, né? Então a gente precisa manter
a atividade para eles terem uma função, né? A musculatura, o corpo continuar tendo função. Então é exatamente como você disse, se para a gente é uma coisa simples, subir e descer uma escada, para muitas pessoas, às vezes realmente não é. Então o corpo precisa desse estímulo. É verdade. Hoje em dia as pessoas sentem muitas dores nas costas, né? A incapacidade de realizar atividades diárias. Por que isso é tão comum ultimamente? Sim, sim. Hoje em dia tem se associado muito ao estilo de vida que a gente tem levado. Então uma coisa que não sei se a palavra certa seria criticar, mas é uma coisa que chama muita atenção, é que hoje em dia a gente passa muito tempo sentado, né? Então o sentar tem ocasionado algumas lesões futuras, né? O muito tempo sentado, né? Então essa é uma das coisas que está relacionada a algumas lesões, como por exemplo as hérnias de disco lombar, né? Até as artroses de quadril, de joelho, que o muito tempo sentado, além da postura ruim, também volta àquilo que a gente estava falando antes, do imobilismo, né? O corpo não se movimenta, então a gente tem uma maior pressão articular, enfim. Aí vira uma cascata de reação. É verdade. Quer dizer que o sentar também, existe uma forma de se sentar corretamente, né? Quando a gente coloca o cóccix e a coluna apoiada na parte de trás da cadeira, não é? E as pernas também têm que estar de uma forma correta, não é isso? Isso, exato. Uma forma, não vou chamar assim de melhor para sentar, é realmente a gente tentar preservar a curvatura da coluna. Então, por exemplo, a nossa coluna, ela tem algumas curvaturas, que muita gente já conhece, já ouviu falar pelo menos o nome, que é a lordose e a cifose. Então, a coluna lombar, por exemplo, ela tem uma lordose. Quando a gente senta, geralmente essa lordose ou ela retifica ou até inverte, né? Isso gera uma sobrecarga ligamentar, uma sobrecarga nas estruturas da coluna, né? Então, um jeito correto é procurar manter a curvatura através de uma almofadinha ou às vezes até uma toalha enrolada, né, nas costas, no apoio, bem no apoio da coluna lombar, né? Então, o ideal é sentar numa cadeira, colocar o bumbum bem para trás, até inclinar um pouquinho para frente, pôr esse pequeno apoio e aí encostar na cadeira, né? Dessa forma eu consigo manter um pouco a curvatura da coluna e preservar as estruturas da coluna. Para teclar, que hoje em dia o computador que está dominando tudo, né? Para teclar, vamos falar primeiro para teclar o computador. Essa forma de sentar, tem que apoiar os cotovelos, como é melhor? Isso. O ideal, então aí no computador a gente precisa de um ajuste também aonde a gente vai utilizar esse computador. Então a bancada, o ideal é que fique mais ou menos a 90 graus o cotovelo, né? Então é o L, né, que a gente pode deixar em L o cotovelo, e o punho não pode ficar muito para cima e nem para baixo, né? E a tela do computador, aonde a pessoa está olhando, trabalhando, tem que ficar mais ou menos na altura dos olhos, para não precisar ficar com a cabeça inclinada para baixo, porque a cabeça inclinada para baixo, a gente aumenta muito também a tensão nas estruturas da coluna. Então, olha, só para a gente ter uma ideia, a cabeça pesa em média 6 quilos. Quando eu coloco essa cabeça, inclino ela muito para baixo, ela chega a gerar uma força de 60 quilos para as estruturas da coluna, né? Então você imagina isso por muito tempo, o que acontece, né? É complicado. Hoje em dia as bushfits, o exercício repetitivo tem dado muito trabalho para o senhor, né? E uma outra coisa que tem agravado bastante é o uso de smartphone e tablets, né? Que a gente, sem querer, vai ficando numa postura muito ruim, e isso já está gerando até alterações em crianças. Então, hoje em dia, na clínica, a gente acaba recebendo pessoas com idades mais novas, teoricamente com dores que só apareceriam após a terceira e quarta década de vida, né? Isso a gente está relacionando muito a parte de smartphone e tablet, né? Então uma dica que eu dou é também, quando for usar o smartphone, tentar trazer o visor o mais próximo da nossa visão, justamente para não ficar naquela postura curvada, né? Porque aí até dá um problema, além do problema postural, também pode ser a síndrome do túnel do carpo. Eu queria que o senhor explicasse o que é e por que ocasiona.
Bom, a síndrome do túnel do carpo, ela é uma síndrome compressiva, né? Então, o túnel do carpo está na região do antebraço, onde passam alguns vasos e nervos, e é um invólucro muscular. Então, às vezes com atividade repetitiva, existem alguns outros fatores, né? Mas mais a atividade repetitiva, vamos supor, gente que tecla muito, ou muito trabalho manual, pode desenvolver isso devido à compressão dessas estruturas no antebraço, né? Por isso que nós sempre recomendamos fazer um intervalo nos trabalhos, principalmente as pessoas que trabalham com atividades manuais, né? Ou que ficam muito tempo no computador teclando, né? Que nem você estava dizendo. Então, parar um pouquinho, alonga um pouquinho essa região do antebraço, né? Essa parte de cima, a parte de cima e a parte de baixo do antebraço, mexe um pouquinho o punho, dá um pouquinho de mobilidade, melhora a circulação, né? Para a gente evitar essa compressão dos nervos, né? Porque a síndrome do túnel do carpo pode causar, além de muita dor, às vezes uma perda de força na mão, né? Formigamento, às vezes em casos mais avançados, falta de sensibilidade mesmo. E aí a pessoa sente formigamento, é muito desagradável. E qual é a solução? Desculpa, falhou um pouquinho o telefone, pode repetir, por favor? Qual é a solução para a síndrome do túnel do carpo? Quais são as saídas? As saídas, bom, para a prevenção é isso que eu vinha falando, a gente movimentar um pouco mais, trabalhar um pouquinho os alongamentos, fazer os intervalos, né, durante as atividades de trabalho. E, caso os sintomas permaneçam, o ideal é procurar o tratamento tanto médico quanto fisioterapêutico, né? Porque na fisioterapia a gente vai ter como trabalhar a alteração mecânica que é causada, ou seja, por que está causando essa compressão muscular, né? Como que a gente vai trabalhar para fazer essa liberação, né? Então, a grande maioria dos casos de túnel do carpo, eles são solucionados sem tratamento cirúrgico. Alguns casos podem realmente evoluir para tratamento cirúrgico, que a princípio é uma cirurgia tranquila, né? Mas muita gente não precisa, e com a fisioterapia a gente consegue trabalhar e aliviar essa compressão. O ideal é que não se demore muito para procurar um serviço especializado. Entendi, porque eu já vi muitas pessoas dizerem que mesmo com a cirurgia não conseguiram sucesso, né? A cirurgia, ela compreende o quê? Eles abrem o pulso e depois? Isso. Bom, eu vou falar meio por cima que não é a minha especialidade, né? Eu sou fisioterapeuta, mas assim, comumente, o que a gente acaba vendo com mais frequência é só fazer uma liberação dessas estruturas do punho. Então é mais ou menos assim, abriu, né, fez um piquezinho que a gente chama e libera essas estruturas e depois fecha. Só que muitas vezes, o pós-cirúrgico, a pessoa não realiza o pós-cirúrgico. Então a causa mecânica que gerou essa compressão, ela não foi trabalhada. Só foi trabalhada ali, vamos supor, a ponta do iceberg ali, né? O restante não foi trabalhado, e é ali que a gente precisa trabalhar, e é exatamente onde a fisioterapia entra. Então, e aí a fisioterapia faz os exercícios, é isso? Isso, os exercícios, se for necessário trabalhar com às vezes a gente trabalha com laser para acelerar alguma cicatrização no pós-cirúrgico, por exemplo, ou para aliviar um pouco a dor. Entendi. Quais são as lesões mais comuns tratadas pela fisioterapia ortopédica? Olha, a gente tem um leque imenso, né? E é muito legal porque a gente tem muito resultado com a fisioterapia ortopédica. Então, vamos começar de baixo para cima. O pé, são as artroses de tornozelo, né? As artroses de pé, né? Os porão de calcâneo, né? A fasciite plantar, né? As pessoas que correm bastante, né? Que tem bastante problema no pé, né? Então eu pego por causa do impacto, né, doutor? Oi, desculpa. É por causa do impacto, né? Muitas vezes por causa do impacto, né? Que pode gerar uma sobrecarga, né? Mas a maioria das vezes é a sobrecarga no pé mais do que o impacto, né? Muita gente a sobrecarga seria o peso da dúvida, pessoa, né? Oi? A sobrecarga seria o peso da pessoa. Isso, pode ser devido ao peso da pessoa. Muitas vezes depende da pisada da pessoa. Então, no pé, a gente pode pisar ou para dentro ou para fora. Então, às vezes as pessoas acabam pisando com a parte mais externa do pé e outras mais internamente. Então, muitas vezes, algum desequilíbrio de origem muscular mesmo no pé pode gerar essa sobrecarga.
Ah, que coisa. E o que significa quando as pessoas falam, eu tenho o meu joelho, acabou o gel do joelho, ou acabou o gel do meu ombro. O que é isso? Isso. O gel é uma denominação popular, né, que ela é bem didática para entender. Então a gente tem um líquido, um líquido sinovial, que é a parte que faz a nutrição da articulação. Todas as articulações têm esse líquido, né? Então, muitas vezes, principalmente com mais idade, a gente reduz um pouco essa hidratação e até essa produção ela é diminuída. E aí o osso começa a crescer, muitas vezes, e aí pode gerar artrose. Então, geralmente, as pessoas que falam que diminuir um pouco esse gel são pessoas que já estão iniciando um processo de artrose. Então, aí pode gerar dor. Então, a musculatura ela vai ter que suprir, né, talvez vai ser mais exigida do que anteriormente, justamente para não haver a compressão na articulação. Entendi. Você sabe que o nosso programa é um programa que visa esclarecer, é um programa de utilidade pública, então eu gosto sempre de falar no popular. Então eu queria que o senhor dissesse para nós... É a coisa mais gostosa que tem, né? Então, eu queria que o senhor dissesse para nós qual a diferença de tendinite e bursite. Isso. Basicamente, a tendinite acontece no tendão e a bursite acontece na formação de uma estrutura que fica embaixo do tendão, que se chama bursa. Então, em vários locais do corpo, a gente tem essa estrutura que chama bursa, ela funciona mais ou menos como uma polia, que o tendão passa em cima. Então, muitas vezes, uma tendinite ela pode estar associada a uma bursite. Né? Então, vamos pegar um exemplo. No ombro, é muito comum, né, as pessoas reclamarem de bursite no ombro. Então, muitas vezes, a própria postura do ombro e o movimento do ombro pode estar alterado e vai começar a raspar um pouco o tendão em cima dessa bursa a mais do que ele passaria normalmente. Isso, a longo prazo, pode gerar uma inflamação tanto no tendão quanto na bursa. Entendi. Podem haver casos isolados só da tendinite, que é só a inflamação do tendão? Pode. Da bursa também. Geralmente é associado. Certo. E o que é a hérnia de disco? Isso, a hérnia de disco é uma patologia muito comum na coluna, né? A gente tem, principalmente na coluna lombar, devido a esse advento que eu estava falando com você antes de a gente passar muito tempo sentado, né? Então, a hérnia de disco ela é um extravasamento do líquido do núcleo pulposo da vértebra. O que é isso para a gente trazer para as pessoas entenderem de forma melhor? Imagina um disquinho olhando de cima, um biscoito recheado olhando de cima, né? O biscoito recheado dentro ele é mais molinho, né? E se a gente for apertando um pouco esse recheio, ele vai indo para a borda, né? A hérnia de disco é mais ou menos isso. Então ela acaba acontecendo muitas vezes por uma pressão maior em cima do disco, que é essa parte, o recheio da bolacha, né? A hérnia de disco aí, geralmente ela vai para posterior na coluna e pode encostar um pouco nos nervos. Isso pode causar aquela famosa dor ciática, que é aquela dor que vai até o pé, né, até a perna, né? Pode até ser mais grave, causar até disfunções eréteis e disfunções urinárias, por exemplo. Dá um reflexo, né? Oi? Dá um reflexo, né? Isso, ela é uma dor irradiada, que a gente chama. Irradiada. Né? Então, muitas vezes a hérnia pode encostar no nervo e a pessoa sente só um formigamento ou uma falta de força no pé, por exemplo. Complica muito. E a lombalgia, doutor Bernardo? Isso, a lombalgia também é muito comum. Aí a gente já envolve bastante coisa, um público bem mais amplo, porque também hoje em dia já estamos tendo alguns casos de lombalgia em crianças, né? Muitas vezes gerado justamente pela má postura que a gente já conversou anteriormente. A lombalgia, ela é um diagnóstico amplo, seria uma dor na região lombar, né? Dentro da lombalgia, para tratamento, a gente precisa especificar o que está causando essa dor lombar, chamada lombalgia. Ela está vindo da parte ligamentar, da parte articular, ou realmente está vindo do disco, ou muitas vezes
até muscular, né? Uma contratura muscular muito forte após uma atividade muito intensa, né? Então, a lombalgia, ela é uma dor na lombar. Aí devemos Eu tenho aqui uma pergunta do Anderson Burnier. Ele pergunta se a lombalgia tem alguma coisa a ver com fibromialgia. Não. A fibromialgia, na paciente com fibromialgia, que é uma alteração sistêmica, né, ela envolve muita coisa. Não dá pra gente falar assim, olha, a fibromialgia é isso ou aquilo. Né, tem envolvimento até do sistema nervoso central relacionado à produção de dor. Então, pacientes que têm o diagnóstico de fibromialgia podem ter lombalgia. Tá? Mas não necessariamente quem tem lombalgia é um paciente fibromialgico. Ah, entendi. Porque aqui ele fala que ele sente dores na lombar. Então, quem tem fibromialgia também pode sentir dor na lombar, né? Pode. Mas uma coisa que é até mais simples para a gente diferenciar, se ele tem dor só na lombar, ele pode ser que ele não tenha fibromialgia. Né? Não sei se seria essa a dúvida dele, né? Então, assim, uma das coisas que a gente diferencia, a fibromialgia ela pode tem alguns pontos no corpo todo, tem algumas reações no corpo todo, não numa região específica. Entendi. Eduarda Blador Schmidt, ela pergunta, deixa eu ver a pergunta direitinho para poder transmitir. Se no joelho tem artrite e artrose, se cada um é uma doença diferente. A artrite geralmente é a fase inflamatória da artrose, né? Então, quando ela se inicia, a gente chama de artrite, né? Diferentemente, aí tem um lequezinho pra gente também. Tem que ver se a artrite que ela está perguntando não é a artrite reumatoide, que aí é uma outra patologia. Ela vai para a área de patologias reumáticas, que aí envolve a parte genética e outras coisas além da parte ortopédica. Agora, falando só da parte ortopédica, a artrite e a artrose ela acaba sendo a mesma coisa. Uma na fase inicial e outra no estágio já progressivo. Entendi. Ana Maria Conrado. Eu caí há 4 meses e usei a bota e fiquei um tempo. Agora eu sinto muitas dores. O que eu preciso fazer? Sim, Ana Maria, olha, pelo que eu entendi, se usou a bota ou teve alguma alteração no pé, talvez um entorse ou até mesmo uma fratura. Então, geralmente o RoboFoot, que é essa bota, a gente acaba usando entre 4 e 6 semanas, né? Varia da idade do paciente e do comprometimento que teve na região do pé. Né? Até mesmo durante esse processo, entre essas 4 e 6 semanas, é necessário iniciar a fisioterapia, né? E continuar fazendo o trabalho, para depois fortalecer, porque quando a gente usa a bota, altera um pouco a maneira de andar, né? O jeito que sente o pé no chão, e isso a fisioterapia tem como ajudar. E é necessário até para prevenir lesões futuras. Então, a minha sugestão é procurar um serviço de fisioterapia especializado na área ortopédica, né? O fisioterapeuta vai te avaliar e determinar uma conduta. Tem que ter cuidado também, né? Porque às vezes as pessoas colocam essa bota e saem andando. E eu acho que tinha que ter um certo repouso também, não é? Isso, porque dependendo da lesão, tudo tem as fases que devem ser passadas, né? Então, por exemplo, uma fratura, geralmente, consolida em 4 semanas. Né? Mas tudo isso também precisa do acompanhamento do médico para fazer um acompanhamento radiográfico, para ver se está consolidando ou não. Porque às vezes você colocar carga, que é o simples fato de ficar em pé é colocar carga no pé. Se eu colocar carga antes da hora, pode ser que eu não consolide essa fratura. Aí vai gerar dor lá para frente, podendo dar até outros problemas, né? É verdade. Quais são as lesões mais comuns para quem pratica esporte? Assim, olha, as regiões mais afetadas, geralmente, coluna, quadril, joelho e ombro. Né? Então, se a gente for dividir em alguns grupos, olha, vamos pegar jogador para quem joga bola. Mais comumente, quadril, joelho
e coluna lombar. Para quem faz natação, por exemplo, a coluna, menos intensidade, mas mesmo assim aparecem muitos casos de lombalgia, por exemplo, em nadador, e ombro. Né? Basquete, tornozelo, joelho e ombro. Então, dependendo do esporte, a gente tem uma incidência de lesão. Né? E às vezes pode ser uma dor no ombro, que a gente fala dor no ombro, mas para cada um é de um jeito, né, a dor. E o tratamento também? O tratamento também. É importante a gente salientar, Zidete, até para sanar dúvidas de vários ouvintes sobre a fisioterapia, né? Isso que a gente falou de tratamento específico. A fisioterapia, ela deve ser individualizada, né? Ou seja, cada paciente ele deve ter um direcionamento para o tratamento. Então, o fisioterapeuta ele tem que avaliar e direcionar. Falar, olha, a Zildete tem a dor no ombro, então para ela, o que está acontecendo, está sendo a sobrecarga assim, assado, então para ela a gente tem que seguir esse caminho. Né? O João tem dor no ombro, que é uma dor igual a da Zildete, mas para ele tem que seguir esse caminho, porque senão não vai melhorar. Então, isso é legal as pessoas entenderem e justamente até perguntar e conversar com o fisioterapeuta que vai tratar, né, justamente para entender qual o problema que está acontecendo, né, qual diretriz vai ser adotada, né? É verdade. Fábio Saad pergunta, eu fui ao médico e ele me disse que eu não tenho gel no ombro. O que eu devo fazer? Então, eu volto àquela questão do gel. Que nós já falamos, né? Isso, então. É até legal esse tipo de pergunta, que pode ser um processo degenerativo, né? E veja bem, quando fala um processo degenerativo, não é que está degenerando, vai cair pedaço, pelo amor de Deus. Não é isso. Né? É um termo técnico, né, que a gente, é um alerta para a gente procurar uma ajuda. Então, se já está tendo esse desgaste no ombro, vamos olhar o que está acontecendo. O que alterou no movimento? Está gerando dor? Está com fraqueza? São pontos-chave para a gente iniciar um tratamento. Acredito que a fisioterapia vai ser de grande valia para ela, né, nessa fase. É verdade. Quer dizer que quando o médico já fala, olha, está acabando o gel do seu ombro, entre os dois ossos, né? Aí tem que fazer fisioterapia para melhorar e volta o gel, no caso? Não, muitas vezes não volta, mas o que a gente tem que fazer é manter para não piorar. Né? E muitas vezes, mesmo sem o gel no ombro, a gente consegue reduzir os sintomas e fazer com que eles não apareçam. E se aparecerem, de forma esporádica, né? E que aparece e some. Né? Então esse é o tratamento básico, é isso que a gente tem que pensar num tratamento, né, a princípio, para esses casos. É verdade. Nós falamos em lesões durante a prática de esportes, aí vamos falar um pouquinho de afazeres domésticos e de trabalhos diários, né? Que às vezes a dona de casa, ela tem uma postura errada ao varrer, ao lavar a louça, ao fazer a limpeza da casa, até arrumar uma cama, eu acho que tem uma postura que também pode trazer lesão. Aí, como é possível prevenir estas dores? O que o doutor aconselha aos nossos ouvintes? Isso. Então, aconselho, geralmente nesses afazeres domésticos, o que acontece é muita flexão do tronco para frente. Né? Então, a gente sabe que se a gente flexionar, dobrar o tronco para frente, e ainda pegar um peso com o braço lá à frente do corpo, vai sobrecarregar a minha coluna e ao fim do dia, ao fim dessa faxina, ao fim dessa arrumação, vai sentir uma dor nas costas, por exemplo. Né? A minha sugestão é sempre trazer tudo mais próximo ao corpo. Né? E quando for dobrar o tronco para frente, procure colocar uma perna na frente da outra, né? Usar mais o joelho e o quadril para dobrar o tronco. Né? Vai agachar, vai arrumar uma gaveta mais baixa, ao invés de ficar com o tronco dobrado para frente, sente-se em frente à gaveta, né? Dobre menos o tronco, né? E procure sempre se movimentar, não muito tempo na mesma posição. Então, se eu vou ficar, preciso de meia hora para arrumar uma gaveta baixa, vou ficar um pouquinho, levanto, ando um pouco, né? Mudo, faço a compensação do corpo, né? Que é estender, esticar o corpo ao invés de ficar dobrado, né? Vou estender roupa no varal, por exemplo,
tenta trazer o varal mais baixo, se for possível, né? Ou sobe numa escadinha, num banquinho, para não ficar com o braço lá para cima o tempo todo, né? Porque senão a gente pode ocasionar algumas lesões de esforço repetitivo, né? Vou lavar a louça, a sugestão é colocar até um apoio no pé da frente, para a gente conseguir dobrar o joelho, inclinar um pouco o tronco para frente, lavar essa louça e trocar a perna de tempos em tempos, né? São coisas que a gente tem que ter isso inserido na mente, né? Pra, na hora de fazer o movimento, sempre lembrar qual a melhor maneira para prevenir. Agora nós vamos falar de um assunto, doutor, muito comum em todas as pessoas. Amanhecer de manhã com dores nas costas. É possível saber a origem das dores nas costas e dor nas costas tem cura? Dor nas costas tem cura, sim, né? Dor nas costas, na verdade, a gente fala, existe tratamento, né? Porque a partir de um tratamento a gente consegue adquirir alguns hábitos saudáveis pós-tratamento e aprender a se cuidar sozinho, né? Geralmente, a rigidez matinal, ela pode indicar ou às vezes patologia no disco, ou às vezes ligamentar, né? Algumas vezes até articular. Então, por exemplo, eu levanto com dor nas costas, eu levanto rígido, aí eu começo a me mexer, começo a andar passo e não sinto mais nada. Vou dormir, não sinto nada. Aí só no outro dia, quando eu acordo, que eu fico rígido de novo, aí repete o processo e nada aumenta a minha dor. Talvez tenha sido só uma sobrecarga feita ao longo do dia anterior, né? E isso é uma rigidez. Então, após uma avaliação correta, a gente provavelmente o direcionamento do tratamento para essa pessoa vai ser um trabalho mais de mobilidade na coluna. Trabalhar a musculatura certa e o jeito certo de movimentar a articulação. Agora, por exemplo, eu acordo de manhã muito rígido, minha dor aumenta de manhã, dói a perna, vou levantar, formiga a perna e demora para passar ou não passa, olha, provavelmente está sendo uma patologia de disco ou até mesmo pode ser um caso de hérnia de disco, né? Então, essas são as diferenciações básicas que a gente pode fazer assim por cima, né? E é bom para as pessoas, para os ouvintes saberem, para buscar ajuda, né? Por exemplo, nesses casos, é interessante sempre procurar o ortopedista junto com o fisioterapeuta, né? Ou às vezes até, dependendo do caso, o fisioterapeuta direto, né? Hoje em dia, por lei, as pessoas têm acesso direto ao fisioterapeuta e o fisioterapeuta pode ser um profissional de primeiro contato, principalmente nas patologias de coluna, né? Onde a gente sabe que somente 5% das hérnias de disco elas são tratadas cirurgicamente, né? Certo. E essas dores nas costas podem ocasionar também dores de cabeça, né? Às vezes a pessoa tem uma dor de cabeça e não sabe por quê. É por causa da má postura. E quais seriam as formas de prevenir? Primeiro, então, o ajuste postural, né? Quando a gente vai para dormir, o travesseiro de maneira adequada, né? Então, muita gente gosta de dormir de lado. É uma posição que ela é interessante, a gente é sugerido para a maioria dos pacientes, não para todos, né? Mas deitar de lado, com o travesseiro mais ou menos na altura dos ombros, né? Dessa maneira, a coluna ela fica bem relaxada e a pessoa consegue dormir sem botar nenhum estresse na coluna. A altura do travesseiro convém que seja da pontinha do ombro até o começo do pescoço, né? Essa parte aqui é que determina o tamanho da altura do travesseiro, não é isso? Isso. Esse é o recomendado. E observar também o quanto esse travesseiro deforma, né? Com o peso da cabeça. Porque hoje em dia existem várias marcas e vários materiais diferentes que podem deformar mais ou menos. Então, sempre observar. Referente a materiais, o senhor indica algum? Olha, não indico nenhum, sabe por quê, Zildete? Varia muito de pessoa para pessoa. O que eu indico é testar. Então existem, às vezes, algumas marcas que fazem travesseiros até personalizados. Eu tenho alguns pacientes que chegaram a fazer travesseiros personalizados e gostaram muito. Eu, pessoalmente, ainda não fiz, né? E colchão? O que o senhor me disse de colchões? O que o senhor também indica, o que é melhor? Que a gente ouve tanto falar em colchões ortopédicos, aqueles colchões que tem aqueles pontos metálicos lá. Como é que é isso? Eu vou um pouquinho para o lado mais científico, Zildete, porque
existe muita coisa no mercado, né? Então a gente tem que seguir uma linha justamente para a gente não se perder, porque a opção nós vamos ter de monte, né? Então, cientificamente ainda não tem nada comprovando que colchões com magnético tira dor nas costas, ou diminui a hernia de disco, que eu já ouvi também isso. Então, tem uns colchões vibratórios também, né? Isso. Para alívio de dor nas costas, ainda não tem nada comprovado com esses colchões. Novamente, eu sugiro que cada colchão tem uma especificação para o peso da pessoa, né? Então, eu sugiro procurar um colchão de acordo com o peso da pessoa, né? E ver o material, né? Muitas vezes vale a pena investir um pouco mais num colchão com material superior, justamente para não haver essas deformações, né? Então, hoje em dia, a gente tem muito colchão com, que se chama as molas enfacadas, né? Que existe até uma almofadinha em cima que chama o pillow, né? Pillow top do colchão. Ele pode ser um pouco mais macio e o colchão mais rígido, né? Então, essa é uma dica interessante, procurar ver pela densidade de acordo com o peso da pessoa, procurar um colchão, às vezes, pode ser de mola ensacada, com um pillow top um pouco mais macio e o colchão mais rígido, né? E buscar sempre um material de qualidade superior que deforme menos. Agora, essa coisa de dormir num colchão totalmente duro, que é bom para a coluna, isso judia muito do corpo. O senhor recomenda que seja mesmo duro? Não, eu não recomendo, né? Principalmente porque quando a gente está dormindo, a noite ela tem que ser boa, né? A gente tem muita coisa que acontece ao longo do sono. Então, esse sono, se possível, não deve ser interrompido justamente por dor no ombro, por exemplo, de ficar deitado de lado no colchão duro, né? Então, eu não recomendo um colchão totalmente duro. Algumas pessoas gostam, né? Aí eu volto a falar, também vai do gosto de cada um, né? Que vai ser bom para a pessoa. Aí não vai atrapalhar em nada. Mas eu, particularmente, não recomendo. De quanto em quanto tempo convém trocar o colchão? Olha, uma média de 5 anos. Existem colchões que recomendam ser trocados a cada 10 anos. Mas uma média de 5 anos já dá pra gente ter uma ideia como que esse colchão já está. E o travesseiro? Segue os mesmos moldes do colchão, né? Talvez o travesseiro dure até um pouco menos, mas uns 2, 3 anos no máximo do travesseiro já porque o travesseiro tem outros fatores, como suor, né? Tem outras coisas assim que implicam na maneira que ele vai se deteriorando. Exatamente. Não é? Bom, agora, se não foi possível a prevenção, como devem ser feitos os tratamentos? Isso. Então, sempre é legal a gente trabalhar o fisioterapeuta junto com o médico, sempre deve haver uma conversa clínica, né? Pois o médico ele dá o diagnóstico clínico e o fisioterapeuta ele vai dar o diagnóstico disfuncional, ou seja, o porquê que chegou naquele diagnóstico clínico, né? Então, vamos pegar um caso da lombalgia. O porquê que o paciente passou no médico, o médico tem que dizer, olha, esse paciente tem um diagnóstico de lombalgia, né? Encaminhou para o fisioterapeuta. O fisioterapeuta ele deve descobrir o porquê chegou nessa lombalgia. A partir desse momento, ele começa a ter algumas técnicas e alguns caminhos a seguir. Então, inicialmente uma avaliação e depois traçar o caminho. Muitas vezes o caminho é através de terapia manual, né, que são algumas técnicas da fisioterapia que ajudam a aliviar o movimento, melhorar o movimento, né, aliviar a dor, relaxar a musculatura. E após esse procedimento, o uso de exercícios específicos, né? Então, muitas vezes, até mesmo através de exercícios estimulando grupos musculares específicos, a gente consegue o alívio da dor, né? Então, vamos sair um pouco ali da coluna, vamos pegar ali o caso do joelho, né? Aquela dor que nós chamamos de dor anterior do joelho, né? Com uma condromalácia patelar. Então, muitas vezes, o que está errado é o movimento do quadril em relação ao joelho, não só o joelho, né? Que aí eu volto nisso que eu estava falando. A gente está descobrindo o porquê que chegou naquela dor no joelho. Então, muitas vezes, o erro, vamos chamar de erro, está lá no quadril. Então, o tratamento primário é a correção da mecânica do membro através do fortalecimento de toda a musculatura da região pélvica e da região da musculatura glútea, né? Por isso é importante a avaliação do movimento para saber o porquê chegou naquele diagnóstico clínico, né? E as pessoas não tomam cuidado, começam a cair. E para a terceira idade?
quais os benefícios que a fisioterapia pode proporcionar para a saúde, para a qualidade de vida dos idosos? Olha, a primeira coisa, eu gosto muito de bater nessa tecla do movimento, né? O nosso corpo ele foi feito para movimentar. Então, para nós conseguirmos gerar uma qualidade de vida para as pessoas na terceira idade, vamos colocar para movimentar. Então, vamos favorecer o movimento, né? Então, aquela rigidez, aquela dor nas costas mais rígida, aquele corpo bem curvado, vamos trabalhar um pouquinho, como é que a gente pode ganhar um pouco essa curvatura, né? Então, para a terceira idade, nós costumamos trabalhar muito com exercícios de mobilidade, né? Que trabalha o ganho de mobilidade ativa, né? Que trabalha o ganho um pouco da amplitude de movimento das articulações e com exercícios resistidos, né? O que seriam os exercícios resistidos? Empurrar um pezinho, por exemplo, né? Amarrar um pezinho na canela, esticar e dobrar o joelho, isso já é um exercício resistido. Então a musculatura das pessoas da terceira idade necessita, isso já é comprovado cientificamente, que necessita de treino resistido, juntamente com o treino aeróbico. Então, vamos dar condição para essa pessoa caminhar, por exemplo. Trabalhar um pouco o equilíbrio, né? Existem alguns treinos de marcha, treino proprioceptivo, que a gente chama, né? Justamente para trabalhar um pouco, junto com o fortalecimento, essa parte do equilíbrio. Então, a fisioterapia ortopédica ela vai agir dessa forma, né? E também, em conjunto com isso, consequentemente, vamos reduzir as dores dessas pessoas, né? Muito através do movimento adequado e correção da mecânica para favorecer o movimento. Pessoal, o negócio é se mexer, movimentar, né? É muito importante porque geralmente as pessoas idosas, elas costumam ficar quietinhas, acomodadas no cantinho. Até eu conheço idosos que falam, eu não gosto de movimentar muito porque eu tenho medo de cair. Mas eu acho que não é a forma ideal. Tem que se mexer mesmo, como o doutor está falando, porque aí que evita a queda, né? Exatamente, né? Porque o idoso, com o tempo, também o corpo vai perdendo um pouco a noção espacial. A gente precisa trazer isso para a realidade de novo. Tem que mostrar para o corpo que ele consegue fazer e que pode fazer. Nossa, muito importante isso que o senhor está falando. Perde a noção do espaço, né? Isso, é bem frequente isso, né? E uma das causas, uma das coisas muito importantes e agravantes para idosos são as quedas, né? Então você pode ter várias complicações devido a uma queda no banheiro, por exemplo. Se foi levantar e não conseguiu, não teve força, né? Ou não consegue por rigidez. Então isso tem como a gente prevenir com isso. Para determinados idosos tudo é difícil, né? Até sentar no vaso para fazer suas necessidades se torna um problema, porque aí ele tem que forçar o joelho para sentar, ele tem que forçar a lombar para sentar e depois para levantar também é difícil. Então são coisas que a gente no nosso dia a dia a gente não imagina, mas na hora da realidade, na hora que você lida com o idoso, você começa a perceber todas essas deficiências, toda essa parte de não colocar tapetinho no caminho do idoso para ele tropeçar, tomar cuidado com o animal doméstico, que o animal doméstico às vezes se entrelaça no meio das pernas do idoso. Tudo isso traz muito problema. O idoso realmente começa a ter assim a mobilidade mais precária, e aí o fisioterapeuta ele pode proporcionar a saúde e a qualidade de vida, não é isso? Exatamente, né? E até mesmo o fisioterapeuta pode auxiliar alguns recursos em casa, né? Então, a utilização de barras, né, barras de segurança em casa, principalmente ao lado da privada, dentro do box, são de extrema utilidade e muito importante para os idosos, principalmente aqueles que moram sozinhos. É mesmo. Eu conheço até também umas cadeirinhas que podem ser colocadas na parede para que ele possa sentar para tomar o seu banho de uma forma mais adequada, né? Isso, essas cadeiras de banho também são bem úteis, né, e são bem seguras. Exato, é verdade. E o que mais a fisioterapia pode fazer pelo idoso? Olha, existe também outras áreas da fisioterapia que podem ajudar. Então você tem a área da hidroterapia, que é uma atividade bem legal para pessoas de terceira idade. Então existem lugares que existem os grupos que fazem também um trabalho de hidroterapia, né? Porque o idoso precisa trabalhar a capacidade cardiopulmonar, né? Então você tem a outra especialidade da fisioterapia, que é a fisioterapia respiratória, a cardiorrespiratória, justamente para trabalhar
essa capacidade pulmonar, né, dos idosos, que uma outra coisa também que afeta muito os idosos é a pneumonia, por exemplo, né? Então a gente tem que estar sempre buscando o máximo do corpo, né? A maquininha tem que sempre estar trabalhando para não parar de trabalhar de vez, né? Prorrogar um pouco mais, né? E envelhecer de forma saudável. Aí começa a fazer exercício desde os pés, o joelho, por partes, né? Eu só entendi o pé e o joelho, falhou um pouquinho, perdão. Aí dá para fazer exercícios em cada área especificamente. Dá para fazer, aí é bem tranquilo. As mãos, o braço. Isso, exatamente. Então, pescoço, né? Como alcançar as coisas, né? Então, assim, vamos supor, se algum idoso estiver escutando a gente, acredito que sim. Então, assim, aquilo que eu falei, levantar, ficar em pé um pouquinho, né? Eu vejo algumas senhoras que gostam de assistir novelinha, gostam de assistir TV, passa a tarde inteira sentada, não quer levantar, tem preguiça, não porque não consegue, né? Eu vejo muita preguiça hoje em dia. E eu até entendo, né? Cansa um pouquinho mais, é normal, né? A gente tem que entender que os idosos cansam mais que a gente, né? Então, muitas vezes, o próprio banho quente vai ser muito desgastante, né, para o idoso, né? Então, por isso é legal os recursos auxiliares, né? Mas, então, a dica que eu deixo é que fique o dia inteiro sentado, levanta um pouquinho, mexe a cabeça de um lado para o outro, como se fosse fazer o não, né, para cima e para baixo, como se fosse fazer o sim, né? Roda, mexe um pouquinho o ombro, roda os braços, abre e fecha o braço, né? Mexe um pouquinho a cintura, anda, dá uma volta na sala e depois volta a sentar, né? E vamos evitar um pouco a rigidez, prorrogar um pouquinho esse processo de envelhecimento e envelhecer de forma saudável. O tratamento de fisioterapia para a terceira idade é o mesmo que é feito para uma outra idade, para uma idade mais jovem, para uma criança? Não, né? Assim, basicamente sim, só que para idosos a gente tem algumas particularidades, né? Principalmente particularidades fisiológicas, né? Então, a amplitude de movimento, por exemplo, de levantar um braço de uma criança, de um adolescente, eu não posso ter o mesmo parâmetro para um idoso, né? A própria descarga de peso, então, exercícios com apoio de braço, né? Tem que ser diferente para populações mais jovens do que para populações idosas, né? O foco do tratamento, né? Então, muitas vezes, para uma pessoa mais jovem, de 30, 40 anos, eu consigo levantar, sei lá, 4, 5 quilos no joelho, né? Esticando a perna no joelho. Para um idoso, eu não preciso chegar, né, nessa fase, porque muitas vezes com 2 quilos eu atinjo o meu objetivo, né? Então, essas são as particularidades. E existe alguma restrição? Sim, a restrição seria mais também da parte fisiológica, né? Principalmente por causa devido à osteoporose, qualidade óssea, por exemplo. Então, a gente tem que observar para idosos, quem for atender idosos, tem que tomar bastante cuidado com como é que está a qualidade óssea dessa pessoa, né? Porque muitas vezes um simples exercício de rodar o tronco pode fraturar uma vértebra da coluna lombar, né? Só que aí existem exames clínicos que dá para constatar isso, né? Então você tem densitometria óssea, por exemplo, é o mais comum, né? Que é pedido comumente pelos médicos ortopedistas e geriatras. E aí também implica no fator enxergar, né? O idoso, ele põe na cabeça que ele não pode fazer as coisas, né? E aí entra o senhor com o seu jeito, com a sua delicadeza, com o seu estudo, com a parte científica, para fazer com que o idoso entenda que ele também é capaz e, claro, o senhor vai colocar os exercícios mais ideais para cada um, né? Isso, a função do fisioterapeuta é realmente encorajar o paciente, independente da idade. Mostrar que pode fazer. O senhor recomenda exercícios para os idosos em academia? Sim, né? É recomendado fazer, só que tem que ser, buscar um profissional ou uma academia que forneçam esse serviço, né? Hoje em dia existem algumas aulas específicas para a terceira idade, né? Eu aconselho, eu acho bem interessante, né, fazer, principalmente também, não só pela atividade física, mas pelo contato com outras pessoas,
né? Isso muda um pouquinho, né? Uma liberação de endorfina, né? Vamos ficar um pouquinho mais alegre, né? Isso muda bastante. E para fortalecer os músculos? Então, o fortalecimento ele está com os exercícios resistidos, que é, então, na academia, por exemplo, a gente tem os pezinhos, as caneleiras, né? A gente trabalha bastante hoje em dia, com a terceira idade, com o Pilates, né? Então, o Pilates aí é uma atividade, ela pode ser de baixa intensidade, fácil de realizar, né? E consegue trabalhar bem toda a musculatura do corpo, juntamente com o que eu acho fundamental do idoso, que é a mobilidade. Então eu consigo gerar uma força. O Pilates trabalha com molas, né? Cada mola tem uma resistência diferente, né? Então eu consigo fazer uma progressão de carga, né? E ir mantendo essa musculatura mais forte, né? O mesmo também com a musculação. Conforme eu vou aumentando a carga, eu consigo uma hipertrofia, né, da musculatura, ou uma manutenção dessa musculatura, para não perder mais massa muscular, que é uma coisa que acontece com frequência na terceira idade. Aí o músculo forte faz com que eles fiquem mais encorajados a andar, a caminhar, a se movimentar, né? Aí eu vejo que o senhor é um fisioterapeuta especialista em fisioterapia músculo-esquelética. Qual é a diferença de um fisioterapeuta comum, um fisioterapeuta que estuda fisioterapia, se forma, para um especialista em fisioterapia músculo-esquelética? Isso. A grande diferença é assim, na faculdade, quando eu tenho só a formação na faculdade, eu tenho uma formação generalista de todas as áreas. Eu saio sabendo atender o básico de todas as áreas. Quando o fisioterapeuta se dirige para uma especialização, no meu caso a músculo-esquelética, ele vai ser especialista em tratar a músculo-esquelética, ou seja, ele tem o foco total na músculo-esquelética, então de todas as lesões ortopédicas, né? Eu, no meu caso, eu não sou especialista, por exemplo, na área de cardiopulmonar. Então, eu não sei atender um paciente cardiopulmonar. Quando me perguntam, eu procuro indicar para algum colega. Da mesma forma que os médicos também fazem, né? Que então, interessante, né? Então, você tem a especialidade da ortopedia, da cardiologia, né? Geralmente, quando você está com dor no joelho, você acaba não procurando um cardiologista. Ou se tem um cardiologista que é conhecido seu, você pergunta para ele que ortopedista, né, você me indica. Então, essa é a grande diferença também na formação simples da fisioterapia e uma formação simples mais uma pós-graduação, né, que seria ou a fisiomusculoesquelética, ou a cardiopulmonar, né? Existe também a área da saúde da mulher, que é uma área muito interessante em crescimento, né? É bem legal. Muito bom. E aí depois o senhor ainda é diretor regional da Associação Brasileira de Reabilitação da Coluna. O senhor deve ter visto muitas coisas já, e a coluna é sempre muito afetada por acidentes de moto, essa coisa toda. Quando a pessoa anda a cavalo, né, que são coisas assim bastante impactantes, né? Mas como que a pessoa consegue reabilitar a coluna sendo uma pessoa normal? O que ela precisa fazer? Os exercícios que o senhor já falou. Eu, por exemplo, eu não tenho nada. Eu posso chegar no fisioterapeuta e fazer uma consulta, um check-up? Pode. É até engraçado isso, que assim, é uma cultura que a gente realmente não tem. Não é só aqui no Brasil, não tem, né? Por isso que eu estou perguntando. Inteiro, né? Tem uma fisioterapeuta australiana que ela, num podcast recente, ela até brincou, falou, olha, da mesma forma que a gente vai no dentista periodicamente, mas no mínimo uma vez por ano, seria interessante passar no fisioterapeuta também uma vez por ano, já que todas as lesões ortopédicas, elas estão relacionadas ao movimento. Né? Então, exatamente, para fazer até as coisas. O que a gente pode fazer para prevenir? Quais são as suas orientações de prevenção? Prevenção, basicamente, exercício e postura. Né? Postura. Então, no dia a dia, os cuidados posturais para sentar, o jeito de levantar, como vai fazer as atividades de trabalho, as atividades em casa. E exercício, eu costumo sempre seguir, por exemplo, o que a Organização Mundial de Saúde recomenda, que são 150 minutos semanais. Então, em uma semana, 150 minutos semanais tem que ser realizado. Então, pelo menos 30 minutos por dia. Né? Uma caminhada, né? Até caminhada em associação com alongamento,
ou uma academia, né? Porque nós estamos falando com um público muito amplo. Nós estamos falando com motoristas, nós estamos falando com taxistas, nós estamos falando com donas de casa, que sempre tem que tomar cuidado com a postura no dia a dia, nos afazeres do lar, que a gente já disse, e também com os jovens que estão aí nos computadores, nos tablets, nos iPhones, nos smartphones, enfim, que tudo isso implica muito. E com as mulheres que usam salto alto, doutor Bernardo. Isso, esse é também não vou chamar de um problema, mas é uma coisa que aparece com frequência. É uma questão. É o quê? É uma questão. Uma questão, exato. Né? Não, então, o salto alto, né? Eu sei que existem mulheres que têm que trabalhar com salto alto, não tem como fugir disso. Então, muitas vezes pode ocasionar até o encurtamento da musculatura posterior da perna, né, na batata da perna. Né? Então, já tive casos de pessoas com encurtamento tão grande que não conseguiam puxar o pé para cima, de tão encurtado que estavam. Mas isso devido ao trabalho, muito tempo utilizando o salto. O que acontece, por exemplo, acaba forçando mais a ponta dos pés, né? A parte de trás na batata da perna, muitas vezes força um pouco a parte da frente do joelho e fatalmente a coluna lombar, porque quando as mulheres usam o salto, acaba projetando o tronco para frente. E para arrumar isso, o corpo joga lá para trás. Né? Então fica numa posição de tensão da musculatura e das estruturas da coluna, por exemplo. Né? Então o ideal sempre tem que fazer uns exercícios também, né? Então, manutenção do exercício, o próprio alongamento da batata da perna é interessante, então tirou o salto, alonga um pouquinho a batata da perna, né? Solta um pouquinho, faz uma massagem no pé, relaxa um pouquinho o pé, puxa as duas pernas contra o peito, né? Solta um pouco de um lado para o outro, para tirar um pouco essa tensão que foi gerada ao longo do tempo de uso do salto. Eu sinto muitas câimbras quando eu uso salto muito alto. Geralmente eu uso salto para apresentar eventos, eu fico 3, 4 horas em pé e de salto, né? Então eu sinto muita cãibra. Então, antes de um evento, assim, eu tomo relaxante muscular. Mas mesmo assim, depois que eu chego em casa, que eu tomo banho, que eu vou deitar, durante a noite eu sou acordada por cãibras violentas. E sempre na batata da perna, sim? Não entendi? Ou geral, assim, que você sente? No pé, na perna, na panturrilha, é horrível. Em cima do pé, é tremendo. Então uma dica, a gente sempre pede para ter bastante hidratação. Né? A câimbra ela pode ter vários segmentos, várias linhas aí. Provavelmente, a mais comum para quem fica muito tempo de salto, por exemplo, nos eventos, como você estava me dizendo, é a fadiga muscular. Então, eu aconselhava, toda vez que você chegar em casa, alonga um pouquinho a perna, pega o pé, pega uma bolinha de tênis, pisa em cima, solta um pouquinho a sola do pé, relaxa um pouquinho essa musculatura, faz uma massagem no pé, né? Continua alongando um pouquinho a parte de trás da batata da perna, né? Põe o pé para cima, né? Estimula um pouquinho o retorno venoso, mexe um pouco o pé, faz um bombeamento. Né? Essa é a minha dica para quem fica bastante tempo, principalmente em eventos, né? Entendi. E vamos falar um pouquinho de mochilas para as crianças, o peso das mochilas, falar com os carteiros, com o pessoal que carrega pizza, que anda de moto. Vamos falar um pouquinho com esse pessoal. Vamos sim. O peso da mochila, ela deve ser reduzido mais ou menos uns 10% do peso corporal. Então não pode passar muito disso. Então as crianças, hoje em dia a gente tem algumas opções de mochila com rodinha, né? Eu acabo indicando para os meus pacientes, né? Porque eu sei que às vezes as crianças precisam usar muita material apostilado e às vezes leva livro junto, então é um peso grande, né? Então existem mochilas com rodinhas para esses casos em específico que eu tem que ver a altura também da alça dessa mochila com rodinhas, né? Sim. Então, geralmente, ela tem que, o apoio, né, essa alça, ela tem que ficar mais ou menos na altura da cintura, né, justamente para a pessoa não precisar inclinar o tronco para baixo para puxar e nem ficar inclinada para o outro lado porque está muito alto o apoio. Né. Para a mochila das costas,
é ideal que a mochila não fique passando o bumbum, né? Então ela fique acima do bumbum, fazer o ajuste na alça e ela fique acima do bumbum, né? Porque ela muito baixa vai forçar as costas para trás e para corrigir, o corpo automaticamente vai corrigir e forçar para frente, né? Vai na altura da cintura, né? Oi? Na altura da cintura. Isso, exato, né? Não deixar ela passar do bumbum, né? Quem trabalha de moto, treinador que tem aquelas mochilas, se for possível utilizar nessa posição, é interessante. Eu vejo algumas pessoas na rua em São Paulo, principalmente o pessoal que faz entrega de pizza, eles deixam mais relaxada essa mochila e apoiam no banco. É uma alternativa também. Realmente é. Tudo é uma questão de alternativa, uma questão de bom senso, mas sempre tomar cuidado e consultar um bom fisioterapeuta, como o Dr. Bernardo Micoli Sampaio, que esteve aqui conosco neste primeiro momento da nossa tarde, que foi tão prazeroso conversar com ele, falou de uma forma fácil, de uma forma que deu para todo mundo entender, respondeu aqui as dúvidas. Eu tinha muitas perguntas ainda, mas que couberam dentro das coisas que já foram faladas. Mas sempre é uma honra tê-lo aqui conosco. Gostaria que o senhor voltasse mais vezes. Foi muito bom. Muito obrigada pela sua atenção, por dispensar o seu tempo precioso, principalmente nesse sábado lindo de sol, né? Uma hora inteirinha aqui conosco. Muito obrigada, doutor Bernardo. Foi um prazer, Gildete. Me coloco sempre à disposição, porque é muito gostoso esse tipo de esclarecimento, esse tipo de conversa e bate-papo, né? É muito legal. E se as pessoas quiserem mais explicações, tiver alguma dúvida, como é que faz para encontrá-lo? Olha, eu vou deixar, quem tiver essas dúvidas que mandaram inbox por vocês, se quiser enviar para mim, assim que possível eu já respondo. Elas podem ser através do e-mail guarulhos@itcvertebral.com.br ou podem mandar inbox na fanpage do ITC Vertebral de Guarulhos mesmo. Que é o Guarulhos, ITC Vertebral. Dá para repetir? O e-mail? guarulhos@itcvertebral.com.br. Tá certo. Então, guarulhos@itcvertebral.com.br. E aí tem site, tem o Face, né? Isso, é o ITC Vertebral Guarulhos. Eu que respondo diretamente. Tá certo, então. Então, pessoal, se tiver qualquer dúvida e para encontrar o Dr. Bernardo Micoli Sampaio, esse grande fisioterapeuta, é só entrar, então, na parte do ITC Vertebral Guarulhos, não é isso? Exatamente, Zé. Tá bom, então. Então, muito agradecida, Deus abençoe sua vida, que o senhor continue assim, impecável, tá bom? Muito obrigado, eu que agradeço mais uma vez a oportunidade. Eu também. Uma grande tarde. Um bom final de semana, né? Obrigada. Então, tchau, pessoal, ao céu, sempre perto de você, foi hoje com o Dr. Bernardo Micoli Sampaio, fisioterapeuta, especialista, maravilhoso. Espero que vocês tenham gostado. E sábado que vem estaremos aqui, meio-dia em pontinho, para mais um assunto esclarecedor sobre a sua saúde. Ao céu, sempre perto de você. Gildete Montiel se despede de vocês com muito carinho. Um beijo, um grande sábado, um grande domingo. Até lá, até sábado que vem. Você ouviu na Showtime Ao Céu Pro Saúde. Ao Céu. Ao Céu Pro Saúde.